O Eduardo continua agora para esse debate com o tema regulação tarifária, um novo regime para uma nova realidade. Também convidamos ao palco para participar desse debate juntamente com o Eduardo Miller Monteiro, convidamos o professor Francisco Anuati Neto, o sócio da Singlasul, o senhor Fernando Alvarez, e o engenheiro mestre, o gerente da Quantum, senhor Carlos Morossoli. E para moderar o nosso debate, o senhor Cláudio Salles, presidente do Instituto Ascende Brasil. Lembramos que logo após esse debate teremos o sorteio lá do mini iPad, portanto guardem os seus números da sorte aí, por favor. Eduardo Miller Monteiro, Carlos Morossoli e Fernando Alvarez, junto com o Francisco Anuati Neto e o Cláudio Salles, que tem a palavra neste momento para moderar esse debate. Começo reiterando aqui também, de minha parte, o agradecimento aos painelistas, Michael Pollitt e Tiago de Barros, enfim, pelo que nos apresentaram. E vamos direto ao ponto aqui, né? A ideia é aproveitar os especialistas para discutir esses temas, e eu começo fazendo a primeira provocação. Quais as alternativas, então, para diminuir a exposição das distribuidoras ao aumento da parcela A? Vou perguntar, começando aqui pelo Fernando Alvarez. ¿Aló? Sí. Bueno, Claudio, digamos, boa tarde a todos, obrigado pela possibilidade de participar neste importante evento. E eu não gostaria de dar uma resposta em termos de curto prazo, porque acho que a apresentação de Thiago foi muito clara e eu não tenho condição de agregar... Me permite uma breve interrupção, Fernando? Até porque todos nós assistimos aqui o que foi dito. Então, para aproveitar o máximo do que vocês tragam, o que for repetição, vocês só mencionam e vão adiante. Quer dizer, eu gostei do jeito que você começou, por isso que me ocorreu isso agora. Quer dizer, não precisa repetir o que ele disse. Se vocês concordam, aponta e aí acrescenta o que você queira criticar ou adicionar ao tema, porque assim a gente pega mais de vocês para se somar em termos de crítica ou análise ao que já foi dito até aqui. Sim, ou seja, dado como está formulado o modelo que bota a responsabilidade, de alguma forma, da compra da energia nas distribuidoras como um agente passivo, mas através de um mecanismo teoricamente de pass-through, estas soluções que estão se tentando desenvolver são soluções que vão a um melhor equilíbrio disso e também a uma melhor sinalização de preços, os efeitos do gerenciamento do consumo do lado dos consumidores residenciais. Agora, já vendo o modelo desde a óptica de longo prazo, já esquecendo como é o sistema no Brasil, pareceria ser, e mesmo pegando as ideias do que foi discutido hoje, pareceria muito mais racional ir a um sistema no qual actividade monopólica, que es explícitamente actividad de FIO, debería ser regulada en forma independiente de actividades de comercialización. Entonces, la pregunta es, si a gente se está discutindo un modelo de precios, no un modelo de custos, no cual a gente puede establecer precios no limite horarios de energía, podría ser establecido un mecanismo a través de contratos bilaterales o que sea de gerenciamiento de las compras de energía a través de una organización diferente que se va a llamar comercializador. Y un distribuidor básicamente va a estar tomando cuenta de un servicio de FIO, va a estar regulado un pedaggio y ese costo de energía será repasado periódicamente al consumidor. Eu me lembro, en un caso, por ejemplo, de Argentina, y eu sei que aquí tem restricciones también jurídicas y legais, como Thiago ben indicó, mas eu quero pular un poquinho eso, porque si no sería entrar numa discusión que no sería meu mérito. A gente tinha definido en un momento tarifas que tinha a posibilidade de o que se llamaba, los clientes cativos, eles compraban un mercado que se llamaba mercado sazonal. Y un mercado sazonal era no más
do que a média do mercado spot. Então, tinha um preço horário, esse mercado sazonal tinha um horizonte, acho que de 3 meses. Esses 3 meses capturaban el valor medio de ese mercado spot y ese mercado spot era automáticamente, esa media era automáticamente repasada y después compensada. Eso podría ser feito a nivel mensal también, sin problema nenhum. Si no tivesse esa restricción desde el punto de vista de los dispositivos legais, no limite, a gente poderia separar as duas atividades, atividade da distribuição da atividade, perdão, atividade de fio da atividade da comercialização. Agora, uma alternativa é, dada a impossibilidade de fazer isso, bueno, certamente embutir o tema de gerenciamento de compra de energia dentro da distribuição tem implícito um risco. E esse risco, eu entendo que tem que ser considerado e tem que ser remunerado. Porque o que está acontecendo é isso, é um risco que está sendo embutido para a atividade de distribuição. Não? Carlos e professor, vocês querem fazer algum tipo de construção em cima da... Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu acho que o mecanismo que foi bolado agora pela ANEEL basicamente compreende as características dos mecanismos que de alguma forma se utilizam em outros países ou em outros setores, né? Que significa que são compensações em prazos temporais muito mais curtos do que significa uma compensação anual, como o que acontecia até há pouco tempo atrás, né? Acontece isso no setor de gás canalizado, no qual o preço do custo da molécula e do transporte se atualiza a cada 3 meses, por exemplo, em alguns estados aqui em São Paulo, principalmente. E, então, eu acho que o mecanismo encontrado é bastante eficiente e, de alguma forma, tem funcionado bem. Acho que o caminho é esse mesmo. Professor. Eu acho que... Ok. Não, eu acho que é o mesmo ponto. A gente tem experiência no estado de São Paulo do gás, em que a margem da distribuidora é muito menor e o preço do gás representa uma parcela maior. E isso é feito por um mecanismo contratual previamente definido, e uma vez que se estabelece esse regime de bandeiras, basta aperfeiçoá-lo no regime trimestral, inicialmente, se necessário, passar para o mensal. Não vejo dificuldade uma vez que se entende claramente, estamos falando de preços da energia que é entregue e não o serviço fio, essa separação no mundo do gás é muito clara e nunca foi questionada por esse aspecto. Então, acho que é um aprendizado a criação das bandeiras, mas elas devem deixar de ser bandeiras e ser tratadas como preços eficientes, inclusive discricionários, porque não há sentido você estabelecer uma tarifa nacional e acertar sempre, vai errar com certeza. Se é possível antecipar os preços que estão chegando às distribuidoras e os seus impactos, fixa-se o preço distribuidora a distribuidora, vai dar algum trabalho adicional para a ANEEL estabelecer qual é a tarifa vermelha do grupo ou daqueles grupos e institui-se esse instrumento que não é muito diferente do que a gente convive no contrato de gás de São Paulo desde o início do funcionamento, né? É um modelo, ambos modelos inspirados nos regimes de pass-through e importados para o Brasil, mas é um aperfeiçoamento bem-vindo para a estabilidade do negócio, e eu acho que isso, entendendo as dificuldades de financiamento que a gente já tem acumulado na conta das distribuidoras, pode ser pelo menos uma sinalização para os próximos anos de que esse risco vai estar mitigado, e isso nos leva de volta para a condição do que se espera de uma utility no sentido tradicional. Eu acho que deve se aprofundar e aperfeiçoar o mecanismo. Na realidade, isto não é outra coisa que a transferência do sinal econômico de escassez que tem na geração, escassez de água nesse caso, que é transferido para o setor consumidor, né? Antes tínhamos uma barreira que não existia essa transferência desse sinal econômico, e agora, a partir desse mecanismo das bandeiras, se transfere esse sinal econômico, né? Então, por isso que, de alguma forma, está funcionando bem. A gente vai partir agora... Fernando quer complementar? E a gente vai partir para a outra pergunta. Alô?
Sí. No, yo, a única reflexión que gostaria de apresentar agora é a pergunta é isso um mercado monopólico ou um mercado concorrencial? Monopólico ou um mercado concorrencial? Eu acho que um mercado concorrencial. Então, por que tem que estar atrelada essa atividade à atividade própria da distribuição? O caso de São Paulo, tudo bem, é assim, mas poderia não ser atrelada à atividade própria da distribuição e poderia gerar outros nichos de mercado que poderiam gerir muito mais eficientemente a compra de energia, como acontece no Reino Unido. No Reino Unido, você entra no site na internet e você escolhe qual será tu fornecedor, você escolhe o preço, escolhe o comercializador. Só isso. Ok, obrigado, Fernando. Fernando, indo além aqui, ousando mais na reflexão, queria mudar um pouquinho de assunto. Voltar, então, para o modelo atual de estimativa de demanda, até para modelar a quantidade que vai ser leiloada nos leilões regulados. A gente já citou aqui, provocamos, o Thiago deu a opinião dele, queria ouvi-los agora. Deve-se pensar em devolver ao governo às distribuidoras, perdão, a responsabilidade pela gestão do seu portfólio de energia, ou seja, hoje ela tem todo o ônus, mas não tem nenhum bônus com a gestão desse portfólio de energia. O que vocês pensam sobre isso? Agora, eu não tenho mais a mão do governo, eu assumo todos os riscos, mas também, em contrapartida, tenho os benefícios atrelados aos riscos que eu estaria assumindo para montar o meu próprio portfólio dos elétrons que eu vou distribuir. Então, essa é a pergunta, talvez começar com o professor para mudar um pouquinho. Acho que a pergunta agora ficou difícil, porque, no fundo, acho que do mesmo jeito que não respondi como o Fernando, que já avançou um pouco na mudança, na repensar o sistema, eu acho que se a gente vai começar agora, eu posso me dar, como acadêmico, eu posso agora, já que ele foi mais ousado, me dar a liberdade de repensar o modelo de distribuição, a forma de precificação e assim por diante. Mas eu acho que para ser, nós estamos o meu sentimento é que nós não devemos fazer reformas estruturais nesse contexto. Acho que as apresentações que foram feitas nesses dias nos mostram que basicamente existe uma trajetória de mudança do negócio de distribuição no mundo, e o que eu vejo é que pelo menos nesse curto período de tempo, essas mudanças estruturais vão demandar um debate com a sociedade muito mais profundo que a gente possa, vamos dizer assim, aprofundar muito e desenvolver hoje aqui. Ficando ainda no marco regulatório atual, eu acho que existe um espaço bastante grande, né, entendendo que o regime de contratação atual não vai mudar, é possível aperfeiçoar sistemas de preço. A outra coisa é como nós vamos aproveitar a mudança, fim dos contratos e reorganizar esse mercado. Eu poderia passar a bola adiante, mas eu acho que o que a gente precisa agora, pelo menos nesses próximos anos, é abrir essa agenda que foi colocada ao longo do seminário. Nós temos uma agenda ampla, as proposições feitas na parte da manhã, de como melhorar o sistema de alocação, os critérios de leilões, ou seja, a agenda é muito ampla para o setor elétrico, já são muitos anos que o modelo, foi implantado em 95, durou a primeira rodada nem 10 anos, nós estamos passando agora para a segunda rodada, e provavelmente nós temos outros desafios, que é o fim dos contratos de concessão, qual o novo modelo de concessão, que abre uma janela, aí sim, para se rediscutir o pensamento o que é o modelo do setor elétrico que o Brasil precisa para fundamentar o crescimento. Eu acho que essa é uma outra agenda, vou passar adiante, mas eu acho que a gente está mudando a agenda, ampliando, e eu acho que é a agenda a ser discutida mesmo. Entendi meu ponto, é a questão da gestão da contratação ficar do lado da distribuidora, né? Bom, não tem lanche de graça, esse é o ponto.
O risco é que significa uma gestão da parcela ou da compra de energia com a participação que tem a parcela sobre a tarifa, significa um risco bastante considerável dentro do negócio da distribuição. Esse é um risco de que, de alguma forma, hoje não está considerando nas premissas de rentabilidade regulada e que, de alguma forma, o mercado vai ter que se ajustar a esse risco, evidentemente. Então, está de um lado ou do outro, eu acho que é uma questão, uma decisão, vamos dizer, na qual participarão os diferentes stakeholders do processo, mas que, evidentemente, isso vai ter que ser precificado ou considerado no risco assumido no negócio. E acho que aí está o ponto. Queremos colocar esse risco do lado da distribuição e significar talvez uma tarifa um pouco mais cara. E acho que o ponto para mim seria esse. Aqui só, não sei se o Fernando quer falar alguma coisa sobre isso, mas quando a gente atua no mercado fazendo estudo técnico, consultorias, nós todos temos os mesmos tipos de clientes, a gente ouve muito os dois extremos. De um lado, clientes que já desistiram, falam, olha, assim, não quero mais essa tarefa, por favor, fica para o governo. No outro espectro, a gente tem aquelas opiniões de, tudo bem, eu até topo, mas me dá algum incentivo para isso fazer. Daí vem a pergunta, né? Então, pensando de uma maneira mais livre, faria sentido, qual que seria o caminho mais adequado, até aderente às propostas mais fora da caixa que a gente debateu hoje no painel número 2. Esse sentido da palavra, não sei se Fernando quer falar um pouquinho. Sim, de novo, um pouco voltar a fundamentos. A pergunta é, fica claro que é um risco, fica claro que todo risco tem que ser especificado, senão seria só o ônus, o prejuízo, não? A pergunta é, por que temos que regular a especificação de um risco que, por natureza, é uma atividade competitiva? Esse risco, no meu entendimento, poderia estar internalizado nos agentes que estabelecem o preço para essa atividade competitiva. Por isso tem concorrência. Geração distribuída. A reflexão dos senhores sobre mecanismos para diminuir essa imprevisibilidade. Talvez Carlos começar, por favor. Do ponto de vista da distribuidora, obviamente, né? A distribuidora olhando para o fenômeno acontecendo nos seus mercados. Eu acho que a geração distribuída é um mundo novo e que há algumas questões que têm que ser analisadas de vários pontos de vista, né? A gente pensa, às vezes, com a visão de talvez perda do valor do que significaria isso para uma utility. E eu acho que o ponto não deveria ser somente isso, senão que deveríamos ter algumas abordagens diferentes, né? Primeiro, a questão de que é uma tendência que, evidentemente, veio para ficar e o que vai depender, a única coisa que podemos não saber é a velocidade que isso irá afetar as nossas vidas e a vida das distribuidoras e dos consumidores, né? A geração distribuída, principalmente, agora estou falando da fotovoltaica, porque é a fonte que, de alguma forma, está com mais efervescência e sobre a qual a gente tem maiores experiências como para poder ver o que está acontecendo, né? De fato, a introdução de fotovoltaica tem alguns efeitos sobre os consumidores, sobre as distribuidoras. E, de fato, sobre as distribuidoras, eu diria que há três mudanças principais, né? Temos mudanças sobre o mercado, temos mudança sobre a rede e, de fato, deveríamos pensar em mudança nas tarifas. E talvez o ponto seja esse, né? Como é que a gente pode gerar alguns mecanismos para tentar minimizar os efeitos negativos que isso teria para um negócio de distribuição. A primeira questão que vem aqui, para mim, é que alguns paradigmas não estão sendo quebrados, não estão sendo modificados. A distribuidora continua sendo uma plataforma disponibilizada para a prestação de serviço. Uma distribuidora que está fazendo não vende energia, sino que ela disponibiliza uma infraestrutura para poder prestar
alguns serviços, não somente um. O transporte de energia é um dos serviços que presta a distribuidora, mas também presta outro tipo de serviços, como são a qualidade, compra energia, a distribuidora garantiza uma qualidade, a distribuidora mede, cobra e atende as pessoas. E então a distribuidora não é uma economia de somente um produto, sino que é multiproduto. E talvez por aí que a gente deveria abordar a questão, né? Então, aonde que está o negócio de uma distribuidora? E disponibilizar a rede para prestar um serviço. E esse paradigma está sendo quebrado? Eu acho que ainda não. Então, talvez o problema não seja esse, senão o problema seja como é que essa distribuidora vai recuperar seus custos através das tarifas, né? Em questão das redes, há uma mudança no comportamento dos clientes, as curvas de cargas vão ser modificadas, não existe mais a cascata, né? Tem um consumidor em baixa tensão e consumo em média e em alta tensão, não. Esse consumidor vai estar somente na baixa e vai injetar na baixa tensão. Então, há um comportamento diferente dos clientes e também esse comportamento, essa introdução de geração distribuída requer a introdução de alguns mecanismos na rede, mecanismos físicos de investimentos, porque, evidentemente, uma rede mais complexa e uma rede mais cara. O que talvez sim são alguns paradigmas que estão sendo quebrados é que talvez a introdução de geração distribuída gerará em algum momento custos marginais crescentes e não decrescentes, né? E um dos paradigmas, né, da distribuição é que os custos marginais são decrescentes. Então, há algumas questões vinculadas com esse tipo de assuntos. E talvez o ponto seria, mas o que a gente poderia fazer? E eu acho que na apresentação da ANEEL, das linhas de solução para isso está na questão de o segmento residencial ter tarifas binomiais. E quando eu falo binomiais, estou me referindo a tarifas talvez sob o conceito de tarifas em duas partes, ou seja, que não é somente estamos cobrando uma tarifa fixa por custos fixos e variáveis pelos variáveis, senão que a gente também deve fazer algumas considerações sobre a disposição a pagar das categorias dos clientes. Então, dessa forma, a gente poderia atacar ou paliar as questões de que os primeiros usuários desse tipo de geração distribuída são as classes mais ricas e as mais pobres estariam pagando por essa introdução da geração distribuída. Com mecanismos de tarifas em duas partes e utilizando os mecanismos da disposição a pagar, poderiam ser, talvez, melhorados ou ser tarifário para isso. Não sei se o professor Noatti ouviu você comentando. Eu acho que em relação à geração distribuída, eu tinha basicamente pensado, o ano passado eu trabalhei com o pessoal lá do IE num projeto sobre identificação dos potenciais de geração distribuída a gás natural no Brasil. Então, esse ano, nesse ano, há um mês atrás, o secretário de Energia do Estado de São Paulo anunciou o compromisso do Estado com a implantação que chama Via 4 para garantir o suprimento de gás natural no Estado de São Paulo. Não sei se isso, de fato, virá a ocorrer, mas se vocês... Quem trabalha por aqui deve ter uma noção do quanto de energia que está instalada. Se você contar do Rocha Verá, do edifício Rocha Verá até a Paulista, a capacidade de cogeração a gás nesse corredor Paulista, Berrini, Paulista, São Paulo é uma máquina de geração. Ele pode gerar à noite, pode gerar de dia, pode acumular em água. Então, ou seja, cogeração é um assunto que não é falado no Brasil, a cogeração distribuída menos ainda, e a gente está sentado em cima de um potencial. Esse edifício aqui, mas é um dos, diria, 40 edifícios que tem nessa linha, que tem capacidade de ter máquina instalada eu acho que o Rocha Verá tem 3 megawatts, né? E aí você vai contando isso aqui, remotorizando o sistema. Nós estamos cogerando isso a maior parte do tempo. Essa agenda de cogeração
é um desafio, vamos dizer assim, para as distribuidoras no Brasil, mas se elas não participarem, também não acontecerá. Então, acho que a gente tem agendas interessantes, importantes, e agora vai depender do preço do gás, e esse preço do gás pode mudar significativamente, tornando viável um negócio que está na nossa frente. Praticamente todos esses prédios têm geradores diesel que são mantidos inoperantes, né? Se a gente puder deslocar esses geradores diesel e colocar outras máquinas mais eficientes, provavelmente com preços e suprimento adequado, é possível fazer revoluções de cogeração e geração distribuída. E isso me leva para outra agenda, que é uma agenda, essa sim, regulatória, porque uma coisa é pensar em geração distribuída fotovoltaica com pequenos impactos em redes e de um outro lado. Agora, eu estou falando agora de geração distribuída que injeta energia e potência na rede, né, e que tem que ter centros de despacho coordenados por distribuidoras locais. Ou seja, a ideia de utilizar a cogeração em rede necessita um outro tipo de inteligência que não está desenvolvido. E aí entra também conflitos ainda regulatórios, porque pensar essa solução no contexto brasileiro significa discutir com a ANEEL como se faz a regulação de um caso específico, que é o despacho. Nós vamos ter ou geradoras despachando, ou ainda uma outra complexidade, porque nós temos um regulador de gás no estado de São Paulo que não está subordinado a esse ambiente regulatório. E a integração desse ambiente, que no contexto britânico é único, não tem, quer dizer, não era único, mas se tornou, né? O off-gen é uma integração desses dois componentes. É uma solução também regulatória que não pode ter essa distância que existe hoje da regulação do setor elétrico à regulação do gás, que tem uma outra. E nesse caso, ainda colocando o desafio desses centros de despacho operacionais, que devem ser regulados, mas têm que ser regulados conjuntamente entre gás e eletrificação. Eu acho que essa é uma agenda bastante desafiadora, interessante e produtiva também, que aí as distribuidoras devem, não só as distribuidoras, o setor elétrico e o setor de gás devem se engajar nesse potencial que nós temos. Na ausência do professor Edmilson aqui, eu faço a representação do setor gasífero. Tá bom? Professor Edmilson é professor também do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, foi meu orientador de doutorado, e por isso que ele é especialista em gás, por isso que o professor Anotti está falando isso. Eu só queria insistir no viés da pergunta. Tem a palavra-chave da pergunta em relação à geração distribuída, do ponto de vista da distribuidora, para mim é imprevisibilidade. Então, vamos trazer para o viés desse painel, que é mecanismos regulatórios. Se nós pudéssemos dar para a ANEEL uma sugestão para lidar com essa imprevisibilidade introduzida pela geração distribuída, que em alguns extremos, em algumas opiniões mais agressivas, né, a distribuidora teria todos os desincentivos para promover a geração distribuída. É só um elemento perturbador da vidinha dela. Então, como é que a gente promove a inserção de geração distribuída e, simultaneamente, ou até previamente, de maneira mais ideal, alia o universo econômico-financeiro da distribuidora a esse elemento disruptivo, introduzido pela geração distribuída. Então, Fernando, quer pegar essa bola? Pego, sim. Estava pensando um pouco nisso, na regulação e nos fundamentos do negócio. Os fundamentos do negócio de distribuição, de novo, uma atividade monopólica que tem que ser regulada. E essa atividade brinda serviços de rede. Ponto. Então, tem que ser remunerada para essa disponibilidade dos serviços de rede. Então, a pergunta é, e sem ir a falar especificamente da geração distribuída, nós temos fundos de eficiência energética. Temos, de alguma forma, um mandato para as distribuidoras para incentivar, a través desses fundos, ações de eficiência energética.
a pergunta é, num regime price cap, que incentivo teria a distribuidora para isso, quando na realidade essas ações o que vão fazer é reduzir mercado e reduzir receita? Nenhum. Se a distribuidora vende fio, o fio deve ser remunerado. E a atividade da distribuidora deve ser remunerado. Quando a gente vai para a geração distribuída, o paradigma é ainda maior. Mesmo que hoje não tenha relevância, a pergunta é, 20 anos atrás, que eu me estava fazendo esta pergunta ontem no Jubeiro, um australiano, um alemão, tinha condição de avaliar o impacto que ia ter essa geração no dia a dia, na vida deles? O Reino Unido está pensando em incorporar 20% de geração distribuída no ano 2030, I don't remember, 2030 ou 2000 e pouco. Gente, com essa mudança que falava o Thiago, por exemplo, dos pools de microgeração, isto poderia acontecer aqui. Não estou falando 20%, mas que seja até mais que aquele 9% que vocês indicaram. Isso vai gerar uma modificação na forma de remunerar aos distribuidores. Então, acho que temos que pensar em mecanismos que garantam essa remuneração. Esses mecanismos, de alguma forma, vão na linha de independizar a remuneração do distribuidor do mercado da demanda que ele atende, porque ele tem ativos que já foram construídos com uma lógica linear. A incorporação da geração distribuída muda os fluxos nas redes e a rede passa a ser simplesmente uma rede para transferência de saldos e para backup, mas ele tem que ter as redes, porque o consumidor precisa das redes para essa segurança. Então, a gente não pode introduzir essa variável de risco no negócio do distribuidor. Aí vem o conceito do revenue cap, que o revenue cap não é uma coisa totalmente diferente do que a gente tem. No fundo, é simplesmente tirar o risco marcado. É só isso, é tirar o risco marcado e depois fazer as devidas compensações. Segundo tema, como a gente faz para que o distribuidor, de alguma forma, incentive a inovação e tenha incentivos para melhorar a eficiência. Bueno, então, dentro desse sistema de revenue cap, deveriam ser criados mecanismos justamente para isso, para incentivar a inovação. Os mecanismos, o que está acontecendo con la geración distribuida es que pasamos de una lógica de un sistema de acima para abajo para un sistema de abajo para cima. Entonces, eso va a significar que las decisiones regulatorias también tienen que mudar. Las decisiones regulatorias, no meu entendimiento, deberían deixar de ter esa dirección de acima para abajo y comenzarían a ser más democráticas. ¿Qué quiere decir eso? Integrar las discusiones, las nuevas tecnologías, las fuentes de financiamiento a todos los actores que vamos a estar envolvidos en ella, consumidores, concesionarios, fornecedores. As acciones que falou o Dr. Pollitt do AIR.io do Rio están en esa línea. Y yo que o ejemplo do Reino Unido é un ejemplo a ser atendido. Naturalmente, sempre vendo as diferencias do contexto. Como se podem gerar incentivos para as distribuidoras? Por exemplo, uma das iniciativas que eu entendi do AIR.io era que na discussão tarifária já não é só uma análise de benchmarking do regulador da Ofgem. Não. A Ofgem faz seu próprio análise de benchmarking, estabelece os custos eficientes e recebe os business plan de cada uma das distribuidoras, como hoje acontece, por exemplo, em algumas revisões tarifárias de gás. E então, comparando isso, tenta llegar a melhores prácticas y a internalizar esas melhores prácticas no custo a ser reconocido. Y después estabelece mecanismos de incentivos, premios ou penalidades conforme o atendimento do custo real vis-a-vis aquela meta de custos. Então, tem muita coisa para ser feita que não necessariamente significa destruir o que já foi construído, simplesmente mudar um pouquinho tudo o que se está fazendo, incorporar novas práticas. Você quer fazer uma coisa? Eu vou pegar a bola. Muito em cima disso que você falou, quer dizer, você identifica, você fez uma sugestão final do que deve ser feito, mas você identifica algum modelo internacional que você possa realmente pegar como um retrato e aplicar aqui no tratamento dessas questões? Sí, Claudio, no identifico, eu acho que não se trata de tirar uma foto e copiar um modelo. Eu acho que o modelo do Reino Unido é um modelo para ser analisado em profundidade e tentar de pegar o que seja
adequado a gente. Entendo que nós temos tempo para fazer essa transição regulatória, entendo que as mudanças em termos do impacto que a geração distribuída terá na rede vai levar provavelmente décadas, mas a gente se tem que estar preparando. Eu acho que nós temos que mudar o entendimento do que é essa atividade de distribuição. Por que a gente está disposto a pagar uma tarifa fixa quando a gente contrata o serviço da NET? E a gente não paga uma tarifa fixa quando a gente contrata o serviço de fio? Qual é essa diferença? Não tem nenhuma diferença. Eu queria então pegar a bola que o Fernando rolou e abrir um pouquinho a discussão em direção a revenue cap, então regulação por receita teto. Então, sem querer ser muito primário aqui, a grande promessa do revenue cap é a partir do momento que eu tenho, olhando para a receita como produto entre preços e quantidades, onde eu olho para um cenário onde as quantidades podem inclusive ser decrescentes e gerar desincentivos para a distribuidora fazer investimentos e promover inovação, talvez regular a receita promova internamente, ou seja, abaixo da linha, esses incentivos. Então, esse é o apelo mais inicial, mais primário do revenue cap. Queria um pouquinho da reflexão do professor Francisco Anuati e do Carlos em relação a isso, e até pegar um pouquinho de experiências internacionais dos trabalhos que o Carlos tem feito, e talvez o Fernando tem feito fora do Brasil, e de lições aprendidas e cuidados para se implementar um revenue cap, tem ou não um caminho de transição para a gente migrar suavemente de um price cap para um revenue cap? Sinceramente, eu não tenho uma posição formada a respeito do revenue cap, essa é a verdade. E é uma dúvida conceitual ou baseada em observação? Não, dependendo de como que se considera o revenue cap. Em revenue cap você tem algumas experiências, por exemplo, na transmissão, que você tem um RAP, que não é outra coisa que um revenue cap, né? E tem alguma que isso é transmissão, é uma infraestrutura fixa, né? E você tem um revenue cap em algumas infraestruturas dinâmicas, como são os negócios da distribuição, como, por exemplo, no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, em gás canalizado, tem um mix, é um revenue cap misturado com um price cap. Então, de alguma forma, eles definem um revenue a partir de uma margem média e depois definem tarifas máximas para cada um dos segmentos, o que para mim é um erro, né? Porque ou você define uma coisa ou outra e o regulador não deveria ter ingerência sobre a questão da tarifa máxima, nesse caso, no meu entender. Então, e queria voltar um pouquinho ao ponto da volatilidade, né? Aqui estamos pensando em a volatilidade de mercado, se isso significa um risco para o negócio da distribuição. De fato, significa um risco. O negócio tradicional de distribuição de energia elétrica é um negócio que sempre cresce, ou se mantém. Salvados alguns casos de crises, que eu não me lembro em que ano que aconteceu, né? Mas talvez nesses anos aconteceu alguma crise, mas que o mercado foi reduzido, né? Mas hoje, como se define a tarifa de distribuição de energia elétrica? Se tira isso do mercado, um custo, e esse custo é dividido pelo mercado, e dessa forma se calcula uma tarifa. Se depois esse mercado é menor, evidentemente há um prejuízo para a distribuidora, né? O risco das variações de mercado, de alguma forma, está incluído no risco do negócio, ou seja, como é que cresce esse mercado, se uma categoria cresce mais ou cresce menos, e qual é a receita que eu tenho cada uma dessas categorias, isso está embutido no risco do negócio. Mas o que eu não vejo que, neste caso da introdução massiva da geração distribuída, esteja considerada no risco do negócio que a empresa tenha um prejuízo devido a que o mercado caia muito. E podemos pensar de que não, a geração distribuída fotovoltaica é marginal com respeito ao resto da geração. Aqui é totalmente marginal, nós temos não sei quantos casos de fotovoltaico, acho que menos de 1000 ainda. Mas nos Estados Unidos, a geração adicionada por ano é 40% de fotovoltaica.
Então, a energia que se gerou, que se adicionou em 2014, eu acho que foi 40% fotovoltaica, o resto 40% a gás e o resto foi carvão e algumas outras fontes. Então, a questão, voltando um pouquinho à questão da volatilidade, eu acho que a tarifa pode tirar muito da volatilidade, né? Porque a volatilidade está na quantidade de energia, no commodity que circula, né? Mas os custos que são fixos continuam sendo fixos. Então, se a gente conseguir estabelecer uma tarifa binômica ou trinomial, aliás, poderia ser também, se poderia dar esse sinal eficiente para os consumidores. Aquele consumidor que assume um sistema fotovoltaico, ele irá ter que estar conectado na rede e deverá pagar por isso. Quanto? E bom, aí é que tem que ser feitos os cálculos necessários da utilização, como que é feita essa utilização. E aí vem o negócio da questão das baterias, né? A questão da armazenagem de energia era uma questão que sempre se falava, a energia elétrica não se armazena. Ao menos não é economicamente viável armazenar energia elétrica. Agora já é. Ao menos em alguns lugares já é. As baterias Tesla já são uma realidade. Outro dia estava lendo de que eles têm a demanda coberta até 2018 e que estão pensando aumentar o tamanho da fábrica. Então, evidentemente, quando a gente achar uma solução para a questão de geração distribuída, já vamos estar atrasados, porque vamos ter que pensar para a questão da acumulação de energia, de guardar energia no carro elétrico, numa bateria que tenhamos em casa. Mas, para mim, a questão da volatilidade poderia ser resolvida através de uma questão tarifária. Alguém quer adicionar alguma reflexão nisso? Só em relação ao revenue cap, acho que o ponto principal é a dimensão do crescimento do Brasil ainda, né? Então, esse é o modelo, quer dizer, o revenue você vai fixar o quê? Uma trajetória de crescimento médio anual e que vai variar de acordo com o planejado no período do ciclo tarifário de 4 anos. Você vai projetar o crescimento. Se esse crescimento não ocorrer no ritmo, você transferiu renda para a distribuidora se necessário. Então, acho que não haveria muita diferença do regime de price cap de hoje para o regime de revenue cap. O que me parece que nós estamos discutindo é como isolar aquilo que a gente chama de remuneração da parcela B, atendendo às demandas de crescimento no horizonte. O plano de negócio, acho que uma das lições que a gente pode aprender e que é praticada aqui na regulação do gás do gás e do saneamento em São Paulo, mas é o modelo que a maior parte dos países da América Latina usa, você continua fazendo o price cap com um plano de negócio a sério. Quer dizer, o incentivo todo é o incentivo de revelação do melhor plano de negócio que a distribuidora pode fazer. E a ANEEL nunca confiou nesse modelo de plano de negócio, né? A gente não vê essa discussão sobre o compromisso do business plan e que esse business plan seja revelador do contrato. Quer dizer, eu acho que eu entendo que o modelo original é um modelo contratual, em que a distribuidora deve propor o seu modelo, do seu business plan para os próximos 4 anos e, com base nesse business plan, checando as condições de crescimento, que são todos observáveis. A gente tem o histórico, né, de como que a rede está crescendo, em que sentido ela está crescendo, em que sentido ela precisa ser adensada, o que vai ter sido investido. Você autoriza um plano de negócio e, com base nesse plano de negócio, você confere ou não. A ANEEL nunca caminhou por esse caminho. Acho que a experiência chilena vai num nível de detalhe que é muito custoso. No contexto do tamanho do Brasil, ela acho que não vai. Vocês podem... Eu não sou expert, eu li alguns dos documentos dos processos regulatórios do modelo chileno. Para a nossa escala, eu achei um pouco assustador. De 63 mais 20 permissionários, assim por diante. É uma mão de obra quase impossível de se replicar no Brasil. Mas eu acho que não haveria grandes mudanças, mas o que nós estamos falando sempre é o foco. O nosso problema é quanto que uma distribuidora pode carregar de risco da parcela A dentro do fluxo de caixa. Isso, acho que está claro que esse modelo pode fracassar redondamente se não houver essa blindagem,
mas voltando ao modelo de se a tarifa não fio, mas a tarifa energia for separada e tratada como uma mitigação, esse risco for mitigado, eu não vejo assim necessidade de mudar radicalmente esse modelo, mas aperfeiçoar dentro daquilo que é o modelo de plano de negócio, que nunca foi... e olha que não foi avisado. Na primeira sessão de discussão de modelo tarifário da ANEEL, o Little Child foi convidado para discutir. Eu passei um dia inteiro lá com o staff da ANEEL discutindo exatamente plano de negócio. Então, ou seja, eu sei que esse assunto já passou pela história e se escolheu um modelo que está disfuncional. Esse é o grande ponto, né? Queria mudar um pouquinho de assunto, e a gente tem 10 minutos, estamos chegando ao final do debate aqui. Um dos dilemas que vocês vivem, eu sei que vivem, principalmente durante os ciclos de revisão tarifária periódica, são os dilemas que opõem, no bom sentido da palavra, as concessionárias com o regulador, no sentido de quais ativos e de que forma eles serão reconhecidos na base de remuneração, que depois se transforma na BRR, na base de remuneração regulatória. Se com os ativos atuais, elétricos, tipicamente elétricos, já há essa dificuldade, olhando para as implementações de redes inteligentes e Smart Grid, que vão ter que contar com outra base tecnológica, outra natureza de ativos, essencialmente telecom e sensoriamento, né? Vocês acham que temos à frente um cenário preocupante em termos de reconhecimento desses ativos, ou seja, a mão do regulador vai hesitar naqueles momentos de reconhecimento na hora de incorporar esses ativos à base? E se vocês já estão trabalhando nesse tipo de dilema nos seus clientes? Talvez começar com o Fernando. Sim, é um dilema e é um problema. Imagina hoje que a gente está discutindo a ociosidade de um transformador, que é uma conchinha, não? Que a gente diz, imagina este problema. Então, para resolver este problema, eu acho que a gente já tem que começar a pensar mais democraticamente em termos de regulação. Então, até agora a gente vem construindo um arcabouço regulatório para entrar em piloto automático. A gente tem um manual, está construindo a ANEEL, e muito bem não está fazendo. A ANEEL é uma referência na América Latina, sem dúvida. Um manual na qual você aperta o botão e sai o custo eficiente da distribuidora XPTO. A gente já está vendo que no processo de democratização, que são as redes inteligentes, a geração distribuída, já se tem que incorporar visões que não são possíveis ser definidas de acima para baixo. Então, o regulador passa com um rol mais de articulador, que é capturar do mercado, da indústria, as melhores prácticas a través de audiências públicas, a través de discussões públicas, para definir quais serão as melhores tecnologias. Subsidiar eventualmente com fundos dos consumidores a implantação de casos pilotos para essas novas tecnologias e, uma vez determinado as relações custo-benefício, escolher as melhores e permitir a ultrapassagem a tarifas de aquelas melhores alternativas. Por quê? Porque a gente está na fronteira tecnológica. Então, se a gente tem que encontrar quais são os melhores activos para atender essas novas necessidades, esse tem que ser um esforço conjunto da indústria. O processo tem que incorporar o melhor de cada uma das partes da indústria para escolher a melhor opção. Essa melhor opção vai balizar o custo eficiente. E esse custo eficiente será o custo com o qual os distribuidores terão que concurrir na hora de implantar esses novos activos. Caso algum distribuidor encontre uma alternativa melhor, terá que ter um benefício, um incentive, que isso de alguma forma está dentro da lógica do IIO do Reino Unido. Caso não tenha, terá uma perda, mas o conhecimento é um conhecimento que vem de abaixo para cima, não? Já não existe, no meu entendimento, a possibilidade de que um regulador possa balizar qual é aquela melhor tecnologia. E a gente já está vendo isto con este tema dos business plan. O business plan que es desconstruir esa lógica de acima para baixo, es decir, tudo bem, nós temos um conhecimento econométrico, podemos determinar custos, podemos determinar, pero o negócio está muito complicado para definir um manual que apertando um botão dá tarifa. Não.
tenemos que empezar por los planos de negocio das distribuidoras, temos que incorporar, não empezar, incorporar, não? Mas o que é isso? Obrigado, Fernando. Eu vejo que o Carlos quer falar sobre isso. Sim. Exatamente sobre o ponto da base de remuneração, eu acho que não existem grandes riscos de reconhecimento na base de remuneração, porque a metodologia de reconhecimento de ativos aí no Brasil é uma metodologia que não tem nenhum tipo de otimização sobre a base de ativos definida ou realizada pela empresa. A única, de alguma forma, otimização existente é através de algumas questões vinculadas com a utilização de terrenos e de algumas subestações, mas não existe a discricionalidade do regulador de dizer, olha, você deveria ter colocado outro condutor, você deveria ter colocado outro tipo de transformador. Em termos simples, o que foi instalado, o que foi investido, será ou está sendo remunerado. Então, isso é uma característica da regulação brasileira que é bastante benévola relacionada com esse tipo de introdução de novas tecnologias, porque, de alguma forma, a distribuidora não estaria assumindo um risco de uma futura glosa vinculada com a pertinência de um investimento, por exemplo, na introdução de Smart Grid. Na verdade, a regulação diz que somente serão reconhecidos em tarifas investimentos eficientes, pertinentes, mas na realidade, na base de remuneração se reconhecem todos os investimentos. Claro, há sempre glosas, mas essas glosas estão vinculadas a outro tipo de características vinculadas com custos, componentes menores e custos adicionais, mas que não têm a ver com a consideração de um investimento ou não, porque foi ou não pertinente. Então, este é um incentivo para a introdução de novas tecnologias como o Smart Grid. Agora, o ponto vale a pena ou não vale a pena e quanto que o consumidor quer pagar por isso, né? E essa é, talvez, outra discussão. Mas, do ponto de vista do risco, eu não enxergo um grande risco no reconhecimento desses ativos. Obrigado, Carlos. A gente está... Não, professor. Eu acho que assim, o tratamento, pensar no tratamento desses ativos que são basicamente software, embora exista hardware, é praticamente como tentar regular a telefonia celular, né? Quer dizer, ou seja, nós continuamos, a Anatel basicamente desistiu de pensar em como tratar os ativos regulatórios da telefonia fixa, porque é uma coisa que já está, do ponto de vista de valor econômico, sucateada. Se investiu muito nisso e não tem o menor sentido querer valorizar o custo histórico corrigido. Se a gente fosse aplicar isso, todo mundo desligaria os telefones fixos de casa. E, por outro lado, no contexto de incorporação de tecnologia de controle de rede, nós chegamos numa fronteira de conhecimento que está estabilizado e que é da baixa do ativo, que é glosar elementos de ociosidade nas estruturas. Então, nós precisamos mudar o diálogo com o regulador, acho, nesse sentido. Obrigado, professor. Nós estamos aqui no final, literalmente batendo no tempo certo. E para fazer, então, um grande finale aqui com a provocação, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês, mas com 1 minuto só para cada um responder. No topo do pensamento de vocês, como é que será uma empresa de distribuição de energia aqui no Brasil daqui a 10 anos? Descreva em 1 minuto. Vamos lá, Carlos. Eu acho que será uma empresa que vai estar bastante já acostumada à introdução de energia fotovoltaica. Acho que ela vai sofrer integrações em negócios não regulados. Ela vai começar a concorrer utilizando algumas das vantagens que ela tem do conhecimento do mercado, do conhecimento dos clientes, de algumas das vantagens que tem, como é a questão da medição, ela consegue medir, ela consegue prestar um serviço. Então, acho que ela, de alguma forma, vai se integrar entre serviços regulados e não regulados e ela conseguirá tirar proveito disso. Obrigado. Fernando? Bom, você falou 10 anos e falou Brasil. Então, a resposta é uma resposta limitada no sentido do horizonte e da impossibilidade. Então, algumas coisas mudarão. Certamente o tratamento da parcela A mudará.
certamente, provavelmente o sistema vai ir a um sistema mais de independência de atividades e de comercialização de atividades e própria de distribuição. Certamente, sobre estas novas tecnologias serão montados novos negócios que a discussão, e eu concordo com o que falou Thiago, será se esses novos negócios competem ao distribuidor ou não competem ao distribuidor. Certamente essa distribuidora daqui a 10 anos terá sinais de preços mais alinhadas com os preços do sistema, e isto tem a ver com a revisitação do modelo, mas imagino 10 anos Brasil, essa é a resposta, não? O outro já é além disso, não? Obrigado. Professor Norte. Bom, eu vou fazer uma aposta no sentido especulativo, tá certo? Nós vamos ter o projeto do secretário de Energia completamente implementado, o pré-sal vai nos inundar de gás natural e praticamente as distribuidoras vão fundir seus negócios para atuar nesse mundo que é um mundo que mistura energia elétrica com gás natural, e é essa aposta que eu falei aqui. A Berrini vai ser o maior produtor, talvez uma das maiores usinas do estado de São Paulo. Muito bom, muito bom. Olha, meu agradecimento a vocês, para quem eu peço aqui uma salva de palmas. Nós agradecemos aos painelistas desse último painel da nossa Brasil Energy Frontiers 2015. Lembram-se daqueles papeizinhos com os números? Fiquem com eles na mão agora, por favor, porque nós vamos fazer o sorteio de mais um mini iPad. O Cláudio já está aqui para fazer o sorteio. Já vi. Opa, de novo aqui. Vamos lá. Peguei 3, vamos ver. Vamos na ordem que ele pegou aqui, hein? 2555. 2555. Não. Vamos lá, o próximo. 2517. Já saiu a ganhadora. 2517. Não, essa salva de palmas é, na verdade, a frustração por não ganhar. São palmas amarelas. Por favor, venham para cá. Parabéns, viu? É isso aí. Sucesso. Preciso do comprovante. Desculpa, isso aqui é só. E a ganhadora felizarda foi a Ana Laura. Ana Laura, junto com o Cláudio ali, por favor. Vai lá. Okay. É uma dessas ocasiões em que eu fico bem na foto. Obrigado. Sim, obrigado. E agora ouviremos as palavras do Cláudio Salles para o encerramento oficial da Brasil Energy Frontiers 2015. Muito obrigado, será breve. Enfim, e começando com uma frase meio olímpica, já que estamos no ano de pré-Olimpíada, nos veremos aqui de novo daqui a 2 anos, para pensar novamente o futuro, sempre atropelado por esse presente emocionante que é o setor elétrico brasileiro. Não quero fazer isso, enfim, essa despedida, sem um agradecimento importante. Nós passamos esses 2 dias olhando temas muito desafiadores, mas que foram bem enfrentados graças à presença, principalmente dos nossos keynote speakers. Eu agradeço muito a Hugh Rudnick, que fez a palestra Master aqui ontem, a Julian Crislow e Altino, que lidaram, Altino Ventura Filho, que ontem lidaram com as questões da expansão da oferta daqui para frente, da oferta de energia. Frank Woloch e Rui Altieri, que lidaram com as questões de mercado, um novo desenho de mercado, enfim, para uma nova realidade. E, por último, aqui no painel dessa tarde, Michael Pollitt e Tiago de Barros Correia, da ANEEL,
que nos brindaram com suas reflexões sobre uma nova realidade de regulação tarifária. Agradeço também aos nossos debatedores, muitos deles, os últimos 3 aqui. Em nome deles, eu agradeço aos demais que estiveram presentes nos outros painéis. E, enfim, agradeço, obviamente, a vocês que resolveram passar esses 2 dias aqui na plateia pensando essas questões conosco. E agradeço a equipe. Lá no Instituto, boa parte da equipe do Instituto ficou dedicada à organização desse evento. Na parte de conteúdo, tivemos o Eduardo Monteiro, que estava aqui nesse último painel, o Richard Hostetler e o Alexandre Ullig, que cuidaram do conteúdo, de tudo que fizemos aqui, e a nossa Panzer Division, formada por Melissa, Ingrid, Maria Célia e Eliana, que literalmente são responsáveis por criar esse ambiente para que todos nós trabalhássemos juntos aqui esses 2 dias. A vocês todos, muito obrigado. E até daqui a 2 anos, breves, escolheremos os 3 emocionantes temas que vamos tratar e certamente, enfim, nos empenharemos nisso. Muito obrigado.